Olá, como vão? Aqui é a Alexandra Gagliardi, novamente mais um vídeo para conversar sobre um tema polêmico hoje, hein? Se você se sentir, como eu posso dizer, contrariado com o que eu vou dizer, não se ofenda, porque o vídeo é exatamente sobre isso. Vivemos num momento, eu estou gravando esse vídeo num momento de pandemia, de isolamento social, né? Nós já vamos aí para março, abril, maio, junho, julho, 4 meses praticamente de isolamento social, em que as pessoas já estão vivendo no limite, né? Do estresse e da vontade de não ficar mais isolados, mas enfim, e a gente nós temos, né? Que administrar esses nossos sentimentos, as sensações e tudo que vivemos. Então eu vim falar sobre ser contrariado, sobre polarização, sobre esses dois extremos. Eu vou olhar para baixo porque minha cola tá aqui, do que eu não posso esquecer de falar, tá bom? Então eu vou falar sobre essas questões de polarização, né? Certo e errado, céu e inferno, bom ou mal, direito e esquerdo. Se eu não estou aqui, eu tenho que estar aqui. E se eu estou desse lado, quem está desse é meu inimigo. Seja de ideia, seja de conceito, seja de comportamento. Isso é um grande problema, porque a ideia é isso: unir, buscar um meio termo, um diálogo ou um equilíbrio, e até, se eu puder usar um termo matemático, talvez um denominador comum também serve para a gente pensar em meio termo. Então a ideia é nós pensarmos que em algumas circunstâncias, por conta desse estresse excessivo que nós vivemos, né, por conta do isolamento social e todas as questões comportamentais, econômicas, questões de saúde que envolve esse momento, as pessoas estão absolutamente polarizadas, né? Então, se você não está no meu time, logo você é meu inimigo, e a gente entra em conflito por coisas absolutamente banais, né? E a ideia é pensar sobre isso, né? Sobre, de repente, ceder, ouvir e exercer uma escuta ativa. Porque eu percebo que, em muitos momentos, nós não conseguimos fazer esse exercício de escuta ativa, né? Em todos os nossos ambientes de convívio, seja na nossa família, nas relações de trabalho também. Então, de repente, é passar a entender que se alguém pensa diferente de mim, não significa que ele é meu inimigo. Só significa que ele tem um outro ponto de vista sobre o mesmo assunto. Então, eu polarizar de se você pensa igual a mim, você é meu amigo, e se você pensa diferente de mim, você é meu inimigo, é perigoso. Isso pode ocasionar grandes conflitos de relacionamento, de comportamento e de relações, especialmente com as pessoas do seu convívio e da sua relação contínua. Então, em casa, por exemplo, uma família que vive em home office, né, que os dois, marido e esposa, marido e mulher, estão fazendo home office, e que eventualmente um ou outro tinha tarefas domésticas predominantes, e no momento de todo mundo dentro de casa, sem poder sair para comer, tendo que cozinhar, aparece um conflito de você sempre cozinhou e agora você não quer mais cozinhar. E aí nós brigamos por isso, porque isso tornou-se uma rotina e eu tive que incluir na minha rotina outras tarefas, como trabalhar em casa, como cuidar dos filhos, cuidar da rotina de casa, e ter a rotina das refeições em casa também pode sobrecarregar ainda mais uma demanda, e existe um conflito, né? E aí? E quando se vê, você está brigando por quem vai cozinhar dentro de casa. Então, em vez de brigar, porque de repente você faz, fala, bom, então você cozinha
e eu lavo a louça essa semana e eventualmente na próxima semana nós trocamos. Ah, mas você sempre fez isso. Mas eu sempre fiz em outras circunstâncias. Agora é hora de eventualmente dividir. Então é pensar nessa situação de dialogar sobre um conflito. Eu dei um exemplo aqui de uma questão de convivência doméstica e durante um eventual home office, mas isso pode ser feito em outras circunstâncias, de sentar e dialogar sobre a situação. Uma relação de trabalho, por exemplo, durante o home office também vou colocar esse exemplo porque é o que nós vivemos atualmente. Eu já tive uma situação que eu estava numa reunião online, um atendimento online, e a pessoa na qual eu me reunia, o filho pequeno entrou no meio da reunião e começou a fazer bagunça, jogar as coisas no cômodo e tal. E era uma criança pequenininha, sei lá, de 3, 4 aninhos. E aí, essa pessoa que eu estava me reunindo ficou super constrangida, né? Aí eu falei, não tem problema nenhum, fica tranquilo, resolve a situação, a hora que você estiver disponível você me liga e nós continuamos. A gente encerrou a nossa conversa e depois de alguns minutos ele me retornou e aí ele começou a me falar que ele e a esposa ambos estavam em home office em casa e eles têm filhos pequenos. Então, eles tiveram que buscar um equilíbrio entre filhos pequenos em casa, acompanhamento das atividades online da escola, atividades de trabalho online. Então, quando alguém tinha uma reunião, o outro tinha que ficar cuidando do filho pequeno. E aí, vice-versa. Então, eles tiveram que fazer uma agenda comum para se um estivesse numa reunião, o outro ficar com o filho, e assim foi. Mas até chegarem nisso, muitos conflitos aconteceram. E é uma situação de adaptação de uma nova rotina. Então eu pego esse exemplo para nós entendermos a necessidade de dialogar e de chegar num denominador comum, ao invés de se agredir verbalmente ou com jogos de ideias, etc., por vocês pensarem muitas vezes de coisas diferentes e muitas vezes pensar somente no seu bem-estar. Se nós somos seres coletivos, nós vivemos uma coletividade, que seja na nossa casa ou no nosso trabalho, e seres coletivos precisam conviver entre si. E conviver muitas vezes é ceder em comportamentos e ideias, né? Eu gosto de citar o princípio oriental do yin e yang, né? Aquela bolinha pintadinha, em que representam duas energias opostas e que se complementam, né? Então é o símbolo máximo do nosso equilíbrio, né? Então muitas vezes, só para a gente fechar e o vídeo não ficar tão longo, o conceito, a crítica, né? É interessante de nós executarmos o exercício de ouvir o outro lado, né? E aceitar muitas vezes a crítica, respeitar a opinião do outro e um posicionamento divergente do seu, porque muitas vezes pessoas que são questionadas por ter um posicionamento diferente do seu, muitas vezes são interpretadas como sendo sua inimiga. Não, você pensa diferente de mim, então logo eu te repudio, eu te ataco, ou eu mal deixo você expressar suas ideias porque são diferentes das minhas. Isso é delicado, porque muitas vezes você não está respeitando uma opinião diferente da sua, opinião de uma pessoa que pensa diferente de você a respeito de um mesmo assunto. E isso é delicado, porque você acaba perdendo uma oportunidade de aprender, observar. Porque se numa mesma circunstância existem dois pontos de vista, por que não? Eu vou expor um ponto de vista, mas vou ouvir um ponto de vista diferente do meu e tirar o que for eventualmente interessante desse ponto de vista diferente. No mínimo que eu vou aprender com isso é observar uma mesma situação sobre outra perspectiva. Quando você muda de ângulo para olhar alguma coisa, você enxerga de outro jeito. Então, sobre conflitos, sobre situações divergentes, na verdade, essa ideia de sair do seu ângulo e olhar. Se você me olhar de frente, você está me vendo de um jeito. Se eu virar de lado, você está vendo a mesma pessoa de um jeito diferente, né?
Então, de repente, é você virar de lado, você mudar de ângulo numa mesma situação para observar sob outra ótica. Então, o mínimo que vai acontecer é você aprender a enxergar sobre outro ponto de vista, sobre outra perspectiva, que é a prática da empatia, de enxergar no lugar do outro, de colocar-se no lugar do outro, de enxergar sob a ótica, sob o ângulo, sobre a intenção, sobre o olhar do outro, sobre a percepção do outro, né? Empatia fala-se muito, mas não é um exercício para todos, é um exercício difícil de acontecer, porque necessita de uma predisposição de quem realiza o exercício de se colocar, de sair da sua postura e se colocar na posição do outro. Isso em quaisquer relações, seja familiar, seja relação de trabalho, seja relação fornecedor-cliente. Na teoria, muitas vezes ela acontece, mas para ela acontecer na prática, as duas partes precisam entrar em consenso para que ela aconteça. E para a gente fechar, senão vai longe o papo, a ideia desse vídeo é nós pensarmos em julgar e apontar menos para os pontos de vista e para os conceitos diferentes dos nossos e observar e escutar mais os conceitos e os pontos de vista diferentes dos nossos, pensando que no mínimo eu vou entender como o outro pensa, sob uma outra perspectiva, e quem sabe eu vou aprender e refletir sobre ela e talvez me faça, inclusive, mudar ou rever os meus conceitos sobre um determinado assunto. Como a situação que eu citei da família que teve que se reunir, se dividir para o home office. Então, o que no começo era uma discussão, motivo de problema, para cuidar do filho ou para dividir as atividades domésticas, depois se tornou uma coisa mais saudável, né? Com mais sinergia entre todo mundo. Então, no começo eles brigavam, tinham conflitos que poderiam ser evitados e depois passou-se a ter uma reorganização da rotina diante da cessão, né? No sentido de ceder, as duas partes cederam e se readaptaram a uma nova rotina, de forma que o ambiente e o comportamento ficou mais harmônico. E eu gosto de falar que Papai do Céu, quando nos fez com 2 ouvidos e uma boca. Então, muitas vezes, nós temos que aprender a ouvir mais com os 2 ouvidos e falar menos com essa boca. E falar somente se eu não for ofender. Se eu for ofender, é melhor eu calar e apenas ouvir, tá bom? Então, é isso que eu queria dizer com o vídeo de hoje, ficou um pouco mais longo do que o comum. Espero que vocês gostem e fiquem à vontade para comentar e para solicitarem temas para que nós abordemos aí ao longo dos nossos vídeos. Até o próximo!